Bom, eu sou Luiz César Ribeiro, sou professor titular do IPUR e coordenador nacional do Observatório das Metrópoles, que, na verdade, é o organizador, junto com o IPUR, dessa atividade. Livro, né? Mas terá apenas minha, mas a coordenação também dos integrantes do grupo de pesquisa que, enfim, desenvolveu o trabalho que resultou nesse livro, né? Que vocês vão conhecer mais no final da nossa atividade de hoje, mas de pronto gostaria de apresentá-las, essas pessoas: a Tarsila Fidalgo, a Isis Camarinho, o Igor Matella, o Nelson Diniz. Bom, no final vocês vão ter a oportunidade de conhecê-los mais de perto, porque eles vão também fazer uso da palavra nesse momento, né? Bom, eu vou então aqui fazer enfim, a apresentação, né? Fazer o compartilhamento aqui da apresentação. Bom, com a ideia de fazer uma introdução ao curso, né, eu achei que seria pertinente situar o livro, o grupo, a pesquisa, o próprio curso, no contexto em que tudo foi desenvolvido, vem sendo desenvolvido, né, que é o Observatório das Metrópoles, né? E como nós temos aí um grupo de inscritos que me parece que é composto por pessoas que não têm um conhecimento circunstanciado, pelo menos, do que é o observatório, enquanto organização acadêmica, enquanto atividade de protagonismo, etc., eu achei que seria importante situar a proposta do próprio curso, o grupo e o próprio livro no contexto do trabalho que nós temos desenvolvido ao longo do tempo da existência do observatório. Então, nós vamos ter essa exposição com esses 4 momentos, né? Um momento em que eu vou explicar o que é o observatório enquanto concepção, organização, dentro de uma compreensão do contexto histórico em que ele aparece, aquilo que eu estou chamando aqui da longa década de 1980. Eu vou tentar explicar por que essa expressão e o que ela significa. E, no segundo momento, falar sobre como nós trabalhamos no último ciclo do nosso trabalho, o tema da metrópole, a partir da compreensão daquilo que nós temos chamado da ordem urbana na metrópole, entendida como uma metrópole liberal periférica. E, no terceiro momento, apresentar como nós desenvolvemos nesse momento, como fruto da reflexão anterior, um trabalho de pesquisa onde o tema da financiarização é o norte do nosso trabalho, é aquilo que orienta os vários projetos de pesquisa que nós temos desenvolvido, né? Nós assumimos esse tema, um tema central, em função exatamente das conclusões que tivemos no período anterior. Então, esse curso, esse livro, o grupo de pesquisa, faz parte exatamente das indagações teóricas e analíticas que nós temos desenvolvido no observatório, né? Então, nesse quarto momento, a partir de uma explicação um pouco sumária dessa ideia da necessidade de ler a ordem urbana a partir da compreensão desse ciclo atual de desenvolvimento brasileiro em função da dominância da financiarização no nosso capitalismo, né? A partir dessa apresentação, então, nós vamos passar para esse quarto momento em que a gente vai explicar um pouco enfim, o que é o grupo. Bom, para explicar o que está por trás dessa ideia da longa década de 80, né, é importante dar uma referência que serve de trabalho para a gente, serve de orientação para a nossa compreensão
enfim, nas várias atividades que nós realizamos no Observatório, né? Então, a ideia da longa década de 80 tem a ver com a compreensão que o nosso capitalismo, o capitalismo padrão de desenvolvimento, o capitalismo brasileiro, né? Enfim, atravessou pelo menos 3 momentos, né? 3 ciclos, né? O ciclo nacional desenvolvimentista, que durou de 1930 a 1953, o ciclo do desenvolvimento associado dependente, que tem a ver com esse período de 53 a 80, quando entramos numa crise, né, e numa nova etapa que vem sendo denominada, e nós assumimos essa denominação, como uma etapa do desenvolvimento liberal periférico, né? A partir do conceito dos trabalhos do Reinaldo Gonçalves e do Luiz Filgueiras, né? Com quem a gente, enfim, a obra desses dois autores, as obras desses dois autores nos serviram para pensar esse momento. Então, a ideia da longa década de 80 tem a ver exatamente com esse período que se inicia na década de 80 e que nós estamos vivendo já há algum tempo esse processo de afirmação desse modelo liberal periférico. E o momento mais contemporâneo é o momento em que, na nossa visão, esse modelo se afirma e tem a ver com fatos históricos que aconteceram, sobretudo a partir de 2016, com o golpe parlamentar, né? Bom, para entender essa ideia do capitalismo, ou padrão do desenvolvimento liberal periférico, tem várias maneiras da gente tentar enunciar o conteúdo dessa expressão, né? E aqui eu escolhi, enfim, explicitar esse conteúdo a partir da compreensão do Brasil dentro do desenvolvimento do capitalismo global, né? E, sobretudo, a partir do lugar que, na nossa expansão econômica, né, as forças liberais e as forças de mercado organizam o nosso desenvolvimento, né? Então, enfim, uma maneira de explicitar isso é fazendo recurso um pouco ao Polanyi, né, que, enfim, enunciou a ideia de que o capitalismo ele é marcado, né, por uma dualidade de forças que empurram enfim, as sociedades, as economias para serem organizadas pela força do mercado, pela lógica do mercado, mas, ao mesmo tempo, como isso cria crises e desarticulações, e há um processo, um contramovimento de mercantilização global, geral, das sociedades, né, através da constituição de sistemas de proteção social que regulam o funcionamento do mercado. É a chamada teoria do duplo movimento do Polanyi, né? Que é a ideia de que a mercantilização não enfim, a força sozinha que organiza as economias, as sociedades, né? Junto com essas forças de mercado, as sociedades, as economias também se organizam por sistemas de integração que não estão organizados pela lógica do mercado, que tem a ver com os princípios de domesticidade, reciprocidade e redistribuição, que convivem juntamente com o mercado, né? Mas existe, digamos, uma força que empurra as economias para, enfim, se organizar por aquilo que, enfim, o Polanyi formula, né, como o mercado autorregulado, ou seja, o mercado organizado apenas pelas forças internas do seu funcionamento, né? Os preços são formados livremente, né, pelo livre jogo da oferta capitalista e, enfim, pelo consumo de bens e serviços, né? E, bom, essa força de constituição do mercado autorregulado tem um limite, na medida em que tem 3 mercadorias que, na verdade, são mercadorias fictícias, porque elas não são produto de produção, né, da produção. Elas são, na verdade, as bases da existência de qualquer sociedade, né? A terra, né,
e por terra significa toda a parte ambiental da sociedade, né? O trabalho, que também não é mercadoria, que não é produto da produção, e o próprio dinheiro, né? Então, são mercadorias fictícias na formulação do Polanyi, né? Na medida que, não sendo produto do processo de produção, né? A sua e, ao mesmo tempo, sendo bases da constituição da sociedade, a sua mercantilização plena, né? Levaria a uma desarticulação das sociedades, né? Então, digamos, a evolução das sociedades e das economias capitalistas podem ser lidas como o resultado desse duplo movimento. Um movimento baseado numa tendência à, enfim, mercantilização de todas as coisas e todos os âmbitos da sociedade, né? E, ao mesmo tempo, um movimento de proteção, na medida que, quando esse processo de mercantilização tende a alcançar essas mercadorias fictícias, ameaças de desarticulação geram uma contratendência, que é colocar formas de proteção dessas três bases, né, da existência de qualquer sociedade, que é a natureza, a população, a sociedade, enfim, o trabalho, né, e o próprio dinheiro, que é a base da sociabilidade existente em qualquer sociedade, né? Então, esse duplo movimento marcaria, né, a evolução, enfim, ao longo do tempo, de toda a sociedade, de todas as economias, né? O movimento de mercantilização generalizada, né, entendendo, portanto, a mercantilização a partir dessa ideia do mercado autorregulado, e o movimento de proteção, né? Proteção que tende a excluir certas esferas da vida e certas relações enfim, da lógica pura do mercado como base da existência ou das relações sociais ou dessas esferas de vida, né? E, bom, essa proteção ela se dá ou através de manutenção na sociedade de mercados, de formas mercantis, mas formas mercantis que se organizam não pela lógica do mercado autorregulado, mas pela lógica de valores e crenças que embebem as relações mercantis, né, que coexistem conforme. Eu estava aqui, então, dizendo que a teoria do Polanyi sobre o duplo movimento, que seria inerente na formulação dele a todas as sociedades, na medida que a possibilidade da mercantilização dessas três mercadorias fictícias colocaria em risco a própria existência da sociedade pelos efeitos desarticuladores que essa mercantilização aconteceria, na medida que, enfim, esses elementos, terra, natureza, o trabalho, o próprio dinheiro acessível e circulando na sociedade a partir de uma dinâmica que não decorre daquilo que mantém a sociedade como um todo coeso, né? Então, a ideia do duplo movimento do Polanyi é uma ideia que implicaria que toda a sociedade teria esse duplo processo de mercantilização e de proteção social. O que eu estava dizendo é que, no entanto, essa teoria do Polanyi tem que ser pensada que a partir da ideia de que esse duplo movimento vai acontecer diferentemente em sociedades em função, primeiro, de uma força, que é a força da competição interestatal, né? E a segunda força, que é o conflito capital-trabalho, o que tem a ver com a ordem industrial, né? Então, passando então para o slide seguinte, Laura, por favor, você tem uma força, que é a força representada aqui pelo eixo vertical, que tem a ver com a competição interestatal, né? Por um lado, na parte de cima, estariam as posições enfim, de força que está presente no núcleo desse sistema interestatal, né? Onde teriam países com menor pressão
a se internacionalizar de maneira liberal, né? Portanto, submeter ao mercado, né, de trocas a nível global, né? E, portanto, também maior força de proteção social e de homogeneização social, o que, enfim, está expresso nesse núcleo do sistema mundo capitalista pela existência da cidadania política, né? E na posição abaixo, nesse eixo vertical, estariam os países, os estados, né? Onde, pela posição subordinada no sistema mundo, né, você teria maior vigência das forças de internacionalização dessas economias, portanto, menor capacidade de desencadear sistemas de proteção nacional, portanto, também sociedades mais afeitas a um processo de diferenciação social e, portanto, menor homogeneização social, o que corresponderia também a situações onde a vigência da cidadania política era bem menor, né? Bom, e o outro, bom, nesse eixo, portanto, vertical, o que comanda as posições dos países é o lugar deles na competição interestatal e na divisão internacional do trabalho, né? E no eixo horizontal nós teríamos a força desencadeada pelo conflito interno dessas sociedades relacionadas à existência de uma ordem industrial, portanto, o conflito capital-trabalho, né? Então, no lado direito, onde essa ordem industrial está mais acabada, está mais constituída, onde, portanto, o conflito capital-trabalho é estruturador dessas sociedades, né? Nessas sociedades você teria maior força de proteção social, menor força do mercado autorregulado e, portanto, maior força de homogeneização social que corresponderia à cidadania social. E do lado oposto nós teríamos sociedades, né, que comporiam, digamos, a semiperiferia ou a periferia do sistema mundo capitalista, onde prevalece menor força de proteção social, portanto, maior força do mercado autorregulado e, em função disso, maiores tendências enfim, a existência de, o contrário da homogeneização social, que são sociedades mais marcadas pelas desigualdades, né? Então, isso conformaria três grupos, né? O núcleo do sistema, né? A periferia, a semiperiferia e a periferia. O Brasil, durante esse período anterior aos anos 80, ensaiou um pouco, sobretudo no primeiro período, a se constituir um pouco na posição intermediária dessas duas forças. Ganhou uma capacidade de competição no plano internacional, se constitui também um conflito interno em função da industrialização e, portanto, você teve uma situação em que, bom, houve um desenvolvimento industrial pela capacidade que essa sociedade enfim, teve de se posicionar na divisão internacional do trabalho e, ao mesmo tempo, o conflito capital-trabalho organizou um pouco um sistema de proteção social, né? E exatamente o modelo liberal periférico é o fim, expressa o fim desse experimento que foi esse momento conhecido na literatura como de substituição de importação. Então, isso aqui dá um pouco o sentido, né? Quer dizer, de um lado, enfim, aquilo que nós estamos chamando da longa década de 80, que é exatamente quando nós ingressamos numa fase em que a nossa subordinação às forças internacionais é muito maior do que nas fases anteriores e, ao mesmo tempo, toda mudança, a crise econômica, a desindustrialização, etc., a regressão da sociedade salarial criada entre nós, diminui também a força de proteção social e, portanto, nós vivemos, né, desde esse momento, uma dinâmica que é uma dinâmica liberal, por um lado, as forças de mercado comandando enfim, a organização e funcionamento da sociedade, seja no plano da nossa posição no concerto internacional, seja em função da menor capacidade do conflito capital-trabalho estar presente na sociedade. Então, um momento de construção cada vez maior de uma dinâmica liberal periférica.
Bom, a seguir, por favor, Laura. Bom, então essa longa década de 80, né, que nós estamos chamando, ela começaria no momento que exatamente se afirma esse modelo liberal periférico, se afirma não, começa a emergir as forças desse modelo liberal periférico, né? E ao mesmo tempo que o que acontece nesse período, de certa forma, está em contradição com essa lógica, uma contradição que vai levar muito tempo para ser resolvida e, a nosso ver, só se resolve enfim, em 16. Né? Então, esse momento é um momento da longa década de 80, quer dizer, que é marcado pela reinvenção da política e do surgimento do reformismo social. Eu acho que o ponto de partida são as greves de 78, né? As greves do ABC, termina no golpe parlamentar de 16, esse longo processo de experimento de reinvenção da política, de reformismo social. Né? Há dois ciclos dessa longa década de 80, dois ciclos históricos, né? Que é o ciclo da redemocratização, né? Onde o tema da democracia organiza a pauta política, a agenda política, e o ciclo das desigualdades, onde os ideais de uma sociedade com justiça distributiva passam a ter uma vigência na agenda pública. Né? E três eventos ocorrem nessa longa da década de 80, né? Expressando exatamente a contradição desse período em que as forças de mercado estão presentes na sociedade, mas, ao mesmo tempo, a Constituição de 88, que foi, na verdade, o que poderíamos considerar o primeiro contrato social existente na sociedade brasileira, que vai expressar esse reformismo social e essa ideia de uma redemocratização, construindo instituições para além de uma democracia formal, uma democracia, enfim, representativa, o orçamento participativo, a ideia dos conselhos, etc. E, ao mesmo tempo, nesse período, você tem um ensaio neoliberal e um ensaio neodesenvolvimentista. Isso tudo marca esse período da longa década de 80 que, ao nosso ver, termina com o golpe parlamentar de 16. Né? E essa transição que vai desembocar no golpe de 16, quer dizer, que, enfim, então se coloca, né, quer dizer, a necessidade das forças liberais resolver o impasse da convivência dessas duas dinâmicas na sociedade. Né? Você tem as paralisações de 2012 e 2014, as greves, né, expressivas como acúmulo da contradição desse período, né, pela existência dessas duas dinâmicas. Né? As jornadas de 2013, expressando um momento também de agudizamento dessa contradição, né? Onde a questão do emprego passa a tematizar também a questão da urbana, né? A dar ensejo a uma reivindicação urbana, né? E da reivindicação urbana uma contestação política. Né? E esse momento é um momento, portanto, que vai desembocar depois na desconstrução da coalizão produtivista reformista que se constitui, sobretudo, a partir de 2003, e o golpe parlamentar, então, a nosso ver, encerrando essa longa da década de 80. Né? O observatório, a seguir, por favor, o observatório se cria, se constitui nesse contexto. Né? Já passou, Laura, desculpe, mas eu não vi que você não tinha passado, eu apresentei como se tivesse enfim, na tela esses slides. Né? Então, o observatório é um observatório que foi criado durante esse período. Os temas que embalam a nossa existência, fundação, desenvolvimento, enfim, dentro desse ambiente de reformismo social, de redemocratização, é a ideia da reforma urbana. Né? E a reforma urbana enfim, nos leva a pensar que a questão da cidade tinha que ser pensada na escala metropolitana. Então, nós saímos de uma concepção da ideia da reforma urbana na escala da cidade para pensar a reforma urbana na escala da metrópole, e o observatório se organiza exatamente como enfim,
conjunto de atividade que busca articular pesquisa, formação e ação. A seguir, por favor. Bom, essa é a linha de tempo da nossa existência, desde 1980, né? Nós fomos nos constituindo a partir desse tema da reforma urbana, num projeto estritamente local, e pouco a pouco nós fomos ampliando o nosso escopo da cidade para a metrópole e também de estudos mais locais no Rio de Janeiro para estudos que tenha, enfim, a ideia de constituição de uma rede de pesquisa que vai sendo constituída a partir de 96, 97, 99, 2005, 2009, né? Que tem a ver com a nossa transformação em instituições de pesquisa apoiadas por enfim, grandes programas de incentivo à ciência e tecnologia que vão surgindo a partir de 97. Né? E, os 2 últimos ciclos, nós nos constituímos como núcleo de excelência, depois o Instituto de Milênio, e nos 2 últimos ciclos como Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, né, em 2009, e agora estamos funcionando exatamente como Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, né, que é um programa nacional criado no período anterior, né, que visa exatamente, dando continuidade a esse conjunto de iniciativas, a incentivar enfim, grupos de pesquisa trabalhando em rede, em temas de relevância, né, com essa preocupação também de trabalhar com uma perspectiva comparativa e colaborativa. Né. Então, o nosso trabalho, né, como grupo que tem essa característica de pensar a pesquisa associada à formação e intervenção, né, pode ser traduzida por esses 3 conceitos que organizam a nossa maneira de existir e de funcionamento. A pesquisa em rede, colaborativa e comparativa, né, a ideia de uma unificação teórica metodológica constituída a partir de um acordo cognitivo sobre os nossos objetos e a maneira como nós damos conta desses objetos do ponto de vista teórico-metodológico, né? Algo bastante inédito no campo das ciências sociais, na medida que a gente sabe que o campo das ciências... Laura, eu esqueci também de pedir para você passar o outro slide. Então, eu estava falando aqui, os conceitos são esses, né? Pesquisa em rede, colaborativa e comparativa, né? Essa unificação teórica e metodológica constituída, materializada num acordo cognitivo e, ao mesmo tempo, um protagonismo baseado numa concepção de trabalho que nós temos como referência esse conceito da utopística e da teoria crítica. Bom, eu vou apenas apresentar o que enfim, significa ter um protagonismo com essa ideia de uma ação orientada por essa ideia da utopística. No slide a seguir, Laura, por favor. Se trata de um conceito formulado pelo Manuel Wallenstein, né, que enfim, pensa que nós vivemos um momento na longa duração, né, de bifurcação histórica, né, e nesse momento de bifurcação histórica, né, se coloca a necessidade da ciência ser praticada de maneira articulada com uma concepção ética e política, né? Então, essa ideia da utopística tem a ver com essa concepção de uma produção de conhecimento que mobiliza simultaneamente a ciência, né, e a busca da verdade objetiva, mas, ao mesmo tempo, a ética e o compromisso do conhecimento com as ideias de promoção de bem, do bem, né, e uma ação política traduzida no uso do conhecimento para não uma utopia, não a realização de uma ideia utópica, mas aquilo que ele chama de utopismo, que ideias que estão ainda em gestação, que enfim, não necessariamente
estão no momento, enfim, que pode emergir espontaneamente, mas que pode emergir como nova realidade em função exatamente de um protagonismo que articule ciência, ética e política, né? Quer dizer, então, a utopística seria uma prática, né, acadêmica que se orienta pela busca da verdade, né? A verdade como um conhecimento demonstrável. Por favor, se trata, portanto, de ter uma concepção na produção do conhecimento que se orienta pela verdade, portanto, pela busca de conhecimento que seja demonstrável, né? Ao mesmo tempo, o conhecimento que se orienta também pela ideia de um bem, portanto, um conhecimento axiologicamente orientado, mas sem deixar de pensar esse conhecimento como algo que possa ser, de alguma forma, objeto de ação, né? Ainda que uma ação que não se conquista no imediato, né? Então, essa ideia do utopística é muito importante para a maneira como a gente pensa a articulação dessas três dimensões do observatório, que enfim, pesquisa, a formação e a própria ação. Vamos em frente? Então, de maneira resumida, então, o nosso trabalho, né, tem essas dimensões, né? Produção de conhecimento, de formação qualificada, formação acadêmica, a formação de atores da política urbana, a ideia de, com base nesse conhecimento, nessa informação qualificada, exercer um protagonismo nas esferas públicas, a difusão científica como uma atividade importante, tanto mais importante hoje em função das fake news e das pseudociências que hoje organizam as formas pelas quais, né, a sociedade enxerga as suas questões, né, e, ao mesmo tempo, a transferência de resultado para governos e entidades da sociedade. Adiante, por favor. Então, enfim, o observatório está organizado com essa concepção em 16 núcleos, espalhados pelas principais regiões, grandes regiões do país, né? E cada uma delas existe uma composição de pesquisadores que integram programas de pesquisa que transitam ou são estritamente do campo do planejamento urbano e regional, mas não são apenas do campo específico do planejamento urbano e regional, tem a geografia, tem a sociologia, tem a economia, tem direito, né? E, ao mesmo tempo, em alguns desses núcleos, a composição enfim, dos membros integra também enfim, atores da política pública, atores ou da sociedade, do movimento social, ONG, e buscam todos esses grupos a fazer essa interlocução com as esferas públicas existentes ao nível local. Bom, feita essa apresentação rápida e não tão rápida devido a esses problemas todos, Laura, por favor, podemos então ir para o segundo ponto, que é apresentar para vocês a nossa concepção de como nós entendemos, a partir dessa ideia de que atravessamos um período liberal periférico, né, como nós entendemos a ordem urbana da metrópole, a partir do resultado que tem na cidade, na metrópole, essas forças de mercado expressa de maneira específica e particular, né, na nossa realidade quanto realidade liberal periférica. Adiante. Essa concepção foi objeto de um período longo de pesquisa que nós fizemos, atravessando o período da década de 80 a 2010, né, onde nós procuramos entender como se materializa essa ordem urbana em cada uma dessas realidades metropolitanas, né, a partir de um modelo de análise unificado, né, que está aqui traduzido nesse esquema, que, evidentemente, não vou entrar na
explicação desse esquema, mas aqui ele está apenas como ilustração de que a gente tentou e realizou de maneira bastante exitosa essa prática de uma pesquisa colaborativa e, ao mesmo tempo, compartilhando um acordo cognitivo do ponto de vista teórico-metodológico, tanto em termos das questões, mas também como a gente materializa, operacionaliza essas questões em termos de hipótese e em termos de modelo de análise, né? Então, isso foi o período anterior, né, que nós terminamos, né, adiante. E o que organiza essa ideia da ordem urbana, né, é a busca de entender como o padrão brasileiro de desenvolvimento capitalista, entendendo a ideia de padrão como não apenas um modo de produção e circulação, mas também uma organização sociopolítica, né, onde a estrutura e a dinâmica e o bloco de poder têm uma importância muito grande para entender a materialização desse modelo, desse padrão de desenvolvimento fundado nessa lógica liberal periférica, e como esse padrão se traduziu numa ordem urbana desigual e combinada, mas, ao mesmo tempo, como essa ordem urbana desigual e combinada sustentou esse padrão de desenvolvimento, né? Sobretudo pela dimensão política, mas não apenas pela dimensão política. Adiante, Laura, por favor. Essa relação de dupla, enfim, de dupla determinação, de dupla influência, de duplo condicionamento, né, da ordem urbana e do padrão de desenvolvimento capitalista brasileiro, pode ser traduzido nesse esquema que está aqui, né, que são, digamos assim, a síntese dessa ideia da ordem urbana olhado por essa articulação, né, da metrópole com o padrão de desenvolvimento capitalista e vice-versa, né? Na dimensão econômica, tratou-se de pensar como a metrópole, a maneira como a realidade socioterritorial das metrópoles expressa aquilo que o Lúcio Kovarik chamou da expoliação urbana, né? Ou seja, como esse desenvolvimento industrial pôde ser realizado com altas taxas de concentração, de desigualdade, na medida em que não foi necessário distribuir parte, né, do excedente, né? Porque os salários enfim, dos trabalhadores não conteve, né, os elementos necessários à reprodução social que decorrem, né, da existência dessa força de trabalho concentrada na cidade, portanto, tudo que tem a ver com os serviços urbanos, mas a habitação também, né, também não foi provida, assim como parte dos serviços, por formas que não foram formas articuladas aos salários, né? Então, isso teve um papel importante em termos da sustentação de um capitalismo com altas doses de desigualdade que, evidentemente, foi geradora de potenciais conflitos sociais, né? Conflito social, esse que foi amenizado, né? E aí vem a dimensão política, pela existência na dinâmica de organização das metrópoles, também na sua dimensão dupla socioterritorial, né, ter funcionado uma lógica de fronteira, por um lado, né, que permitiu que esse conflito fosse sempre, digamos, contornado, no sentido de não deixar que ele se enunciasse completamente, pela gestão do território, com uma gestão de fronteira que se abria ou fechava de acordo com o acúmulo do conflito social, né? O fato que está materializado na irregularidade, na ilegalidade, enfim, que marcam as nossas metrópoles, a nossa realidade socioterritorial, né? E, ao mesmo tempo, ainda na dimensão política, né, a ordem urbana teve um papel importante, porque ela integrou a composição de poder que sustentou esse desenvolvimento durante um longo período, né, na medida em que a cidade, né,
foi objeto daquilo que o Carlos Lessa e a Sulamite daí chamaram da Sagrada Aliança, né? Quer dizer, um acordo em que, em função da internacionalização, sobretudo na fase 2, né, daquela periodização anterior, né, os interesses locais foram deslocados dos circuitos chaves da acumulação industrial, né, e, ao mesmo tempo, para que houvesse, digamos, um bloco de poder harmonizado, se estabeleceu uma aliança em que parte desses segmentos locais de interesses econômicos, né, que não estavam diretamente participando, né, dos circuitos incorporados na industrialização associada, né, enfim, fossem objeto de uma proteção do Estado, né, em termos de não deixar que essas órbitas de acumulação fossem objeto de uma competição e, ao mesmo tempo, através de mecanismos de ação do Estado que garantiam uma espécie de equalização da rentabilidade destes segmentos em relação aos segmentos associados à acumulação industrial. E fez parte dessa Sagrada Aliança a cidade, né? A cidade na forma da emergência de uma acumulação urbana sob a hegemonia mercantil, do capital mercantil, né? Uma acumulação urbana constituída pelos circuitos do capital imobiliário, do capital fundiário, do capital empreiteiro de obras públicas, né? Do capital concessionário de serviços, né? Isso tudo conformando o circuito da acumulação urbana, e que fez parte, quer dizer, a dinâmica dessa acumulação resultou exatamente das cláusulas dessa Sagrada Aliança, que protegia, por um lado, esses segmentos da competição do capital internacionalizado, né, e garantia algumas condições de rentabilidade semelhante àquelas prevalecentes no segmento associado, né. Bom, isso que orientou nosso trabalho na fase anterior e que nós buscamos descrever dessa coletânea de livros como, enfim, essa ideia se apresenta em cada uma das realidades metropolitanas, enfim, que integram, né, onde a gente tem a nossa rede, né? Então, o outro, por favor, Laura, foram esses livros que nós fizemos com base nessa concepção, né? E nós ingressamos, então, num novo período, né, que é o período que tem a ver com digamos, o que nós estamos chamando de inflexão ultraliberal, né, sob a hegemonia da financiarização e que nós vivemos nesse momento, né, algumas etapas dessa mudança, né. Bom, o que significa isso? Significa que a convivência que existiu até então, dentro do próprio modelo liberal periférico, dessas forças pró-liberalização, pró-mercado, ao mesmo tempo tentativas de resistência através de políticas de proteção, enfim, de distribuição, né, de homogeneização social, né, chega num ponto de confronto, né? E nós vivemos nesse momento exatamente o outro slide, Laura, por favor. O momento desse desse momento desse ajuste histórico espacial desse padrão de desenvolvimento capitalista, né? Em relação à natureza rentista financeira do capitalismo global, né, que se constitui, enfim, durante esse período, dos anos 80 para cá, em função dessas transformações que o capitalismo foi vivendo, né, que são capturados através desses conceitos da globalização, da neoliberalização, da mercantilização associada
a neoliberalização, portanto, da desconstrução dos sistemas de proteção social, e, mais recentemente, da financiarização, embora a financiarização esteja muito presente já na fase em que começa a haver a globalização e a neoliberalização. A financiarização como expressão, como realidade econômica e política, tem maior visibilidade a partir da crise dos anos 2007 e 2008. Né? Inclusive, isso que também explica a disseminação dessa ideia no campo da pesquisa. Mas, na verdade, como concepção, como dinâmica de reorganização do capitalismo, naquilo que nós estamos chamando no livro do capitalismo financiarizado, já está em curso já no início dos anos 70, quando, simultaneamente, esse capitalismo passa por transformações que têm a ver com a globalização e a própria neoliberalização. Essas forças vão encontrar na nossa realidade uma situação política que não implica numa total e imediata absorção dessas forças na nossa realidade, mas nós vivemos exatamente nesse momento um ajuste histórico, espacial, né, onde essas forças passam a ter uma vigência muito maior que tinham no momento anterior. A seguir, então, a financiarização pode ser vista, enfim, pode ser, digamos, de uma forma fenomenológica, com uma evidência empírica mais imediata, né? Pelo fato de que no capitalismo global, né, desde a década de 80, você já observa uma evolução da riqueza fictícia numa velocidade maior em termos de valor, né, do que a riqueza real, né, a valorização da riqueza real. Né? Esse gráfico aqui nos dá uma ideia desse processo. Né? Como vocês podem ver, isso já vinha ocorrendo antes de 2007. Né? A seguir, Laura, por favor. Esse outro gráfico aqui também nos dá uma outra percepção também mais empírica, né, desse fenômeno da financiarização, né? Na medida que ele representa a evolução dos lucros financeiros no mundo, né? E vis-à-vis do PIB, né? E vis-à-vis dos lucros não financeiros, né? Então, são, digamos, evidências empíricas de como esse fenômeno da financiarização já vinha ocorrendo no mundo, né, anteriormente a 2007 e 2008, quando ele passa a ter uma atenção maior da academia. A seguir, Laura, por favor. Então, nós vivemos um momento de transição naquela ordem urbana constituída no período anterior, né? E para compreender essa transição é importante entender, quer dizer, o que foi essa realidade do experimento neoliberal de 93, 2003, depois esse experimento desenvolvimentista, neodesenvolvimentista, como expressão exatamente do confronto entre essas duas dinâmicas que eu mencionei anteriormente, né, que estavam presentes já na década de 80 e que está capturada nesse conceito do modelo liberal periférico. Né? Enfim, esse reformismo no período desenvolvimentista acabou se transformando naquilo que o André Singer chamou do reformismo fraco, né? Que não conseguiu aprofundar a experiência de construção de instituições de proteção social sólidas, né? Mas, enfim, o confronto se deu, né? E começa, como eu falei anteriormente, pela própria luta do trabalho, pela participação de parcelas mais importantes do excedente, né? Através das greves. Né? Então, 16 é, na verdade, um ápice desse confronto expresso no golpe parlamentar, então, que abre o espaço institucional político para a resolução desse confronto e a imposição de uma concepção ultraliberal do Estado, da economia, da sociedade. Né? A eleição de 16 traz um elemento nessa realidade política
pelo conservadorismo que expressa o Bolsonaro, o autoritarismo, né? Aquilo que o Marcos Nobre chamou de uma revolta conservadora, isso tudo abrindo espaço para, finalmente, a dominação rentista financeira se estabelecer de maneira mais hegemônica na sociedade brasileira, né? Então, o que nós estamos entendendo aí como dominação financeira rentista, né? A seguir, Laura, por favor. Aqui eu vou passar rapidamente por essa ideia, né? Mas o entendimento de que nós vivemos uma fase do capitalismo em que nos processos de acumulação, aí nós estamos usando as formulações da Leda Paulani como orientação, como referência, como inspiração, nesses processos de acumulação, as relações de propriedade têm mais importância na acumulação do que propriamente as relações de produção. Então, controlar a propriedade, controlar formas de propriedade, permite aos capitais participarem da produção e da distribuição do excedente sem estarem completamente envolvidos na produção em si mesma, né? Isso pela importância que passa a ter, desse contexto histórico, da propriedade dos bens intangíveis, como, por exemplo, as marcas, né? E você controlar as marcas e controlar por todo um sistema institucional de proteção, né? Permite você participar e de maneira mais importante, né, da distribuição da mais-valia ou do excedente, sem precisar estar diretamente envolvido no processo produtivo, né? Então, aqui nós podemos pensar aqui na Apple, nós podemos pensar na Reebok, da Adidas, entendeu? Como expressão desse capitalismo de marca, e que você controlar a marca permite você controlar a produção e a distribuição do excedente sem se envolver nos processos diretos de produção das coisas que sustentam esse excedente, né? Bom, isso não está presente apenas no capitalismo da autoesfera, né? Se a gente for num shopping center, a gente vai encontrar toda essa nova forma de organização do capital, que são as franchises, né? E você delega para um determinado grupo social, às vezes o grupo familiar, a produção ou a comercialização das coisas, mas você controla a marca, né? Você controla a marca pela adesão das pessoas ao sistema de franchise, né? Então, isso está presente mais disseminadamente no capitalismo do que a gente possa imaginar quando a gente se localiza apenas esse novo poder do capital, de controlando a propriedade, controla a produção e a distribuição do excedente, sem precisar entrar na produção, nas relações de produção, mas isso está mais disseminado do que a gente imagina na realidade capitalista atual. É a propriedade do saber, né? E aqui a gente pode usar como exemplo exatamente o Uber, né? Ou essas novas plataformas aí de entregas que nós estamos conhecendo. Você enfim, deixa o trabalho até no próprio controle do trabalhador. No caso do Uber, ele é o proprietário, inclusive, do capital, digamos assim, entre aspas, que é o carro, né? E você controla, assim, economicamente o negócio sem estar envolvido completamente no processo produtivo, no controle das relações de produção. E o dinheiro, né? O dinheiro no sentido não do dinheiro em si mesmo, mas o dinheiro enquanto capital dinheiro, né? Isso tem a ver exatamente com a importância crescente dos juros, da maneira como se dá a distribuição do excedente nesse capitalismo atual, né? E, evidentemente, também a propriedade da terra urbana, a terra em geral, né? Mas eu estou aqui destacando a terra urbana, evidentemente, em função da afinidade com a nossa temática. Então, o que é o capitalismo rentista financeiro que tem uma expressão global? É exatamente uma nova situação do capitalismo em que o capital, né,
pode controlar os processos de produção e de distribuição do excedente ou da mais-valia, sem precisar estar nas relações de produção, mas sim controlando as relações de propriedade. Por que a ideia do rentismo? Porque exatamente o que caracteriza a natureza do rendimento da propriedade é a renda, né? É a mais-valia, enfim, que tem a ver com a posse monopolista que você tem de um bem ou o controle de uma relação, né? Então, dessa propriedade, desse controle, você extrai uma renda. Então, o capitalismo rentista financeiro significa isso, quer dizer, por um lado, essa dimensão financeira organizando a economia como um todo, né? E isso se traduzindo numa forma de existência do capital que está fundado muito mais no controle das relações de propriedade do que as relações de produção, né? E no nosso caso, especificamente, né, esse capitalismo rentista global chega até nós, né, e vai criar, na verdade, uma nova etapa da dependência, né, resultante exatamente da nossa condição periférica no sistema global, né? Então, ele acaba se traduzindo, né, no fato de que cada vez mais a economia brasileira se constitui numa plataforma internacional de circulação e valorização do capital rentista global, né, o que tem a ver exatamente com toda a política que existe, não só de abertura absoluta de entrada e saída dos capitais na economia brasileira, mas toda a manipulação que se faz através da política monetária, da política cambial, da política de juros, como condições para que o Brasil continue atrativo a essa demanda desse capital rentista financeiro global, de encontrar determinados locais onde ele pode se valorizar dentro dessa lógica, né? O que tem a ver com a capacidade que se criou para que esses capitais capturem excedente na economia brasileira na forma de dividendos, de juros, juros de dívida pública, privada, de juros de ativos de crédito, etc. Então, digamos, no prolongamento dessa natureza liberal periférica do nosso capitalismo, se afirma essa dependência, se aprofundando a nossa subordinação a esse capitalismo financeiro global, na medida que nós nos transformamos crescentemente nessa plataforma internacional de circulação e valorização do capital rentista global, né? E a grande questão, então, que se coloca para a gente, né, é que novos nexos entre o urbano se constituem e esse padrão de desenvolvimento ultraliberal sob a dominação financeira rentista. Essa é a pergunta que orienta a nossa etapa atual de pesquisa, né? Nós podemos pensar de maneira muito sumária, né, que esses nexos podem ser, pelo menos, identificados em 7 dimensões, né? Uma nova relação entre metrópole e o capitalismo, né, na qual a metrópole deixa de ser um marco do lucro, como foi na fase anterior industrial, né, menos na sociedade brasileira, dada a sua condição de enfim, esse capitalismo liberal periférico, mas nós tivemos também uma ordem industrial inacabada constituída entre nós, especialmente na fase da substituição de importação, mas, de maneira geral, nas metrópoles, né, a metrópole, esse nexo atual pode ser identificado pelo fato da metrópole deixar de ser o lugar, o espaço, as condições em que se amparam, se permite o lucro acontecer na medida que a metrópole e suas condições integram as condições gerais da produção e circulação do valor, né? Uma espécie de força produtiva coletiva colocada à disposição dos capitais, né? Que foi o papel, a função da metrópole na fase anterior, e passa a ser cada vez mais o território, as condições que constitui o próprio objeto direto da produção
sobretudo, da extração de valor na forma de rendas, né? Então, para o capital, para o capitalismo, metrópole deixa de ser um lugar onde uma força produtiva constituída permite uma rentabilidade maior em função das características dos efeitos da aglomeração dessa metrópole, passa a ser cada vez mais ela mesma o objeto direto da acumulação do capital, expresso em diversas formas de extração de valor, né? Uma espécie de extrativismo urbano estaria se constituindo nesse nexo entre metrópole e capitalismo, né? O segundo nexo seria a terra, por favor. Ih, caramba, eu esqueci de pedir para você. Adiante, Laura, por favor. Então, é isso que eu estava dizendo aqui. Bom, dentro dessa ideia dos novos nexos, né, entre o capitalismo sob a dominação rentista financeira metrópole e urbano, de maneira geral, teria essa primeira ideia, que é a transformação da metrópole de marco do lucro, marco da produção da mais-valia, de distribuição e circulação da mais-valia, para ser ela mesma objeto da extração de valor, né, através de vários mecanismos em que a produção do território e a apropriação do território ela mesma, né, o objeto da relação entre capital e a metrópole. A seguir, numa outra ideia que é esse nexo, a terra e a produção do meio ambiente construído, quer dizer, toda uma busca de transformar como colorário, né, do primeiro nexo, transformar a terra em ativo financeiro, não apenas em mercadoria, né? Ativo financeiro no sentido de que a terra, a propriedade da terra, passar a ser a possibilidade de lastrear dívidas que sustentam as formas de acumulação financeiro-rentista, né? Ao mesmo tempo que há uma transformação dos circuitos da acumulação urbana, né? No nosso caso, de uma acumulação urbana capitaneada pelo capital mercantil, né? Na medida em que, com a financiarização, surgem empresas imobiliárias, empreiteiras, concessionárias, etc., organizadas sob um outro padrão, né? Que um padrão que nós conhecemos no passado, que era próprio dessa lógica mercantil da acumulação urbana, né? Mudam as lógicas, as condições e lógicas de extração da renda, na medida em que essas novas empresas imobiliárias, empreiteiras e de concessão de serviços, elas mesmas financiarizadas, né? Por um lado, elas passam a atuar, né, de uma produção molecular, né, em que a extração da renda era resultante, né, de mudanças que ocorriam no território e que nem sempre uma fração específica do capital produzia, né, e pela natureza dessas empresas e, ao mesmo tempo, os seus portes, né, surge uma tendência à produção monopolista do território, do espaço construído, na medida que essas empresas, muitas delas, inclusive, integram esses circuitos no seu interior, o circuito imobiliário, o circuito de obras públicas, o circuito de concessão de serviços, né? E, por outro lado, elas alcançam um porte, né, que permite uma ação monopolista sobre o território, traduzido no fato de que elas ganham uma capacidade de orquestrar as condições para o surgimento e extração da renda. Então, seria um segundo nexo possível. O terceiro nexo, por favor, Laura, seria no modelo de governança urbana, né? Na nossa tradição, a máquina de crescimento que sempre esteve presente no padrão anterior, né? Ela continua, mas, ao mesmo tempo, ela ganha uma dimensão interescalar, inclusive interescalar pela possibilidade de articulação com circuitos globais, né? Então, esse é um lado novo desse modelo de governança baseada na transformação da cidade, da metrópole, máquina de crescimento, né? E o outro lado dessa mudança tem a ver com
com o próprio empresariamento do governo. O governo ele mesmo passa a ser transformado num ator empresarial, né? É uma espécie de governo pelo mercado, não apenas um governo para o mercado, que comandaria o modelo de governança resultante, né, como nexo entre a metrópole e esse novo ciclo, essa nova etapa do capitalismo financeiro rentista. A seguir, por favor. No plano da regulação urbana, se trata, portanto, do uso e ocupação do solo, da regulação de propriedade, de tentar fazer uma regularização fundiária e transformação das formas de propriedade existentes, né? Não apenas para a sua plena mercantilização, né? Mas também para que possa ser usada e ocupada essa propriedade e gerida, portanto, como ativo financeiro, né? Como eu disse anteriormente, isso significando dotar a propriedade da terra e as regras de uso e ocupação do solo, né, adequadas à utilização da terra como ativo financeiro, portanto, como lastro da constituição de dívidas e da securitização dessas dívidas, que é aquilo que expressa o aprofundamento dessa lógica financeira rentista. Adiante, por favor. No plano do financiamento urbano, o nexo é uma nova rodada de privatização que é nova pelo fato de que não se trata mais apenas de privatizar serviços pelos atores que são atores que estavam exatamente no próprio circuito do serviço concernente, né? Então, uma empresa internacional especializada em serviço de saneamento comprar a empresa de saneamento brasileira, ou o serviço, enfim, de eletrificação, de energia, né? Mas se trata de uma privatização sob a hegemonia dos fundos de investimento, né? Ou a criação de sociedades anônimas, né, com ações na Bolsa. O que muda aí? É que a estratégia de provisão de serviço passa a ser as estratégias orientadas muito mais pelo valor de mercado dessas empresas, né, do que propriamente pelas possibilidades de geração e valor de mercado pelas possibilidades de produção de dividendos a serem distribuídos a acionistas e gestores, né, muito menos em função do valor intrínseco da produção da coisa, né? Então, o valor de mercado passa a ser o vértice da gestão desses serviços, né? E como o valor de mercado, isso tem a ver com a dinâmica do mercado de capitais. Uma empresa pode ser muito bem ainda rentável do ponto de vista produtivo material, mas ela deixa de ser atrativa na medida que outros ativos possam ser mais interessantes para esses capitais que, enfim, passam a ser os gestores desses serviços. Então, você submete o funcionamento desse setor a essa lógica financeira pela conexão entre, digamos, o que expressa o valor econômico do serviço e essa lógica financeira traduzida aqui no valor de mercado das empresas, né? E no campo da fiscalidade, uma tendência à constituição da securitização de receitas públicas, né, em nome exatamente do problema enfim, dificuldade dos governos de terem um financiamento, a toda uma busca de securitizar essas receitas pelo adiantamento para os governos de um determinado capital, né, dos fundos de investimento, e esses capitais passam a ser os proprietários das receitas futuras, né? E isso tem um papel importantíssimo também nessa lógica de securitização, na medida que isso permite a constituição de outros ativos derivados, né, que podem circular no mercado de dívidas, né?
Isso, enfim, vem acontecendo em alguns lugares. No Brasil também houve uma tentativa já de constituição de um arcabouço institucional para facilitar o surgimento dessa dinâmica, né? Belo Horizonte teve uma experiência, BH, esqueci o nome agora. Bom, mas enfim, é uma outro âmbito do nexo urbano. PBH Ativos, professor. Exatamente, a PBH Ativos S.A. Exatamente. Minha pesquisa é sobre o marco é essa empresa. Então, deixa eu só terminar aqui, que eu estou terminando. Então, uma outra dimensão possível é na dimensão da cultura urbana, na medida que essa lógica, né, penetra, né, nas camadas da vida cotidiana. Isso é uma possibilidade, né, desconstituindo aquilo que Brodel chamou da vida material, que estaria imune, né, ao mercado, ao próprio capitalismo. Então, mercantilizando e financiarizando também essa dimensão da vida social, né? Isso poderia estar associado àquilo que o Lapavita chamou de uma lógica de expropriação financeira, à medida que as famílias e os domicílios são levados a contraírem dívidas para poderem se reproduzir nesse quadro de encurtamento ou desmantelamento do sistema de proteção social, né? Isso se constituindo uma frente nova, né, de acumulação financeira rentista, né, pela extração de renda das frações de capitais, né, uma espécie de expropriação financeira dessas camadas populares via o endividamento delas, né? Enfim, isso tudo podendo levar a uma total mercantilização dos âmbitos sociais de reprodução antes preservados ou por sistemas regulatórios ou pela própria resistência desses âmbitos à própria mercantilização. Bom, então, digamos, alguns ensaios de como... Bom, então é o seguinte, o que eu fiz nessa última parte foi apenas ilustrar a pertinência da pergunta. A pertinência... Laura, pode passar para o último slide? Então, o que eu fiz até esse momento foi apenas fazer uma ilustração da pertinência da pergunta, né? A pergunta considerando aquilo que nós analisamos anteriormente, do nexo entre a metrópole, a ordem urbana e a natureza do nosso capitalismo, né? Cabe completamente a pergunta sobre que nexos novos estariam sendo tecidos a partir dessa hipótese de uma etapa em que essa lógica financeira rentista passa a ser hegemônica, ao mesmo tempo que sustentada por um projeto ultraliberal, né? Então, isso que orienta o nosso trabalho de pesquisa, né? E, em função dessa questão, é que nós fizemos esse investimento teórico através desse grupo de pesquisa, cujo nome é Estado, Capital e Metrópole, né? Que foi fazer uma leitura sistemática da problemática da globalização, da neoliberalização e da financiarização, né? Essas três questões teóricas pensadas conjuntamente, porque, de fato, elas têm uma conexão, né? Embora, se a gente for fazer digamos, um estado da arte da produção acadêmica, esses três termos aparecem como termos sucessivos, mas, historicamente, lá no início dos anos 70, quando se inicia essa transformação do capitalismo global, essas três dinâmicas estão funcionando concomitantemente. Em alguns momentos, uma sendo a indutora da outra e vice-versa, mas elas estão presentes de maneira concomitante na criação de uma nova realidade desse capitalismo. Então, para ajudar o observatório nessa reflexão analítica, né, sobre o Brasil,
esse grupo resolveu fazer um investimento teórico sobre essas 3 temáticas e o que foi traduzido nesse livro, né? Que é um livro que relata os nossos resultados de pesquisa, as nossas reflexões, as nossas contribuições, e, ao mesmo tempo, veicula a reflexão e a contribuição de autores que não fazem parte do grupo de pesquisa, mas que são interlocutores nossos, interlocutores também do próprio campo, né? Bom, em função, desse livro, que ficou pronto na pandemia, nós nos perguntamos como dar visibilidade, como fazer a circulação desse livro, né? Já que a gente não pôde pensar no que seria usual, né? Fazer um lançamento, um seminário, etc. Aí surgiu essa ideia de fazer uma disciplina, um curso baseado no livro, que originalmente a gente pensou uma coisa mais menor, uma coisa mais modesta do que acabou sendo o que está sendo, né? Mas, enfim, acabou que essa proposta ganhou, enfim, uma certa aceitação, né? E, então, nós estamos fazendo essa disciplina que, exatamente em função da natureza da proposta, nós resolvemos organizar não como uma disciplina formal, disciplina inscrita num programa de pós-graduação, mas uma disciplina livre de extensão, né? Então, sim, essa é a proposta. A proposta, portanto, é seguir os capítulos do livro. Só não teremos a presença do François Chesner, que é autor do primeiro capítulo, porque, por motivos pessoais, ele não pôde aceitar o convite. Mas todos os autores aderiram a essa proposta, nós teremos a presença de todos eles. Então, eu queria agora passar a palavra para os colegas que fazem parte do grupo de pesquisa, o Nelson, a Isis, a Tarsila e o Igor, para falarem um pouco sobre, enfim, o papel deles, a posição deles, a contribuição deles, enfim, sobre o próprio curso. Muito obrigado, peço 1000 desculpas por essas intercorrências, enfim, mas é lei de Murphy, né? Tudo foi testado, tudo foi planejado, mas na hora de funcionar, a gente é surpreendido por esses eventos, entendeu? Espero que não tenha sido muito complicado, muito desagradável essa exposição. Muito obrigado. Nelson. Pois não, professor. Então, o Nelson é autor de um livro que chama-se Financiarização na Longa Duração, Dinheiro, Tempo e Poder, que também está disponibilizado no site do Observatório, está também disponibilizado no Classroom, que nós criamos para a disciplina, entendeu? Então, Nelson, a bola está contigo. Obrigado, professor. Em primeiro lugar, boa tarde já a todos e a todas. Acho que, antes de mais nada, como o professor Luiz César acabou de fazer, cabe aqui um pedido de desculpas em relação a essa nossa primeira dinâmica de organização do funcionamento do curso, mas nós estamos falando aqui de 270 pessoas, mais ou menos, dentro e fora do país, de nós aqui do grupo que estamos trabalhando de maneira remota, à distância, e eu creio que, pelo perfil de quem está participando desse curso aqui, todo mundo entende a sensibilidade do que é trabalhar dessa maneira em função de um evento excepcional que se abateu sobre todos nós nesse momento. Então, evidentemente, à medida em que a gente vai avançando para as próximas aulas, para as próximas sessões do curso, a gente vai tentar fazer da melhor maneira possível o
o acompanhamento de alguns problemas técnicos, eventualmente, sobretudo aqueles que estão sob nosso controle. Os que não estão sob nosso controle são uma fatalidade infeliz. Mas, enfim, ainda sobre isso, a Carol pediu que eu avisasse que a planilha de presença ainda vai ficar disponível até às 14 horas no Google Classroom. Tudo bem? Mas, enfim, como o professor Luiz César antecipou, eu me chamo Nelson Diniz, eu sou professor do Departamento de Geografia do Colégio Pedro II, aqui no Rio de Janeiro, sou doutor em Planejamento Urbano e Regional pelo IPUR-UFRJ e pesquisador do Observatório já há alguns anos. E como o professor Luiz César também mencionou, eu acabei de concluir, isso foi feito no finalzinho do ano passado, a minha tese de doutorado, que o Luiz César já antecipou o título, que também dá título ao livro, que foi publicado e está disponível para vocês nas nossas plataformas, aí, no Google Classroom, sobretudo, mas também está na biblioteca virtual do Observatório das Metrópoles. E trata-se de uma pesquisa que tem a ver com a própria trajetória do grupo, né, que existe mais ou menos desde 2015, nessa última configuração, com todos nós, Tarsila, Igor, o professor Luiz César, a Isis mais recentemente e eu, e ela tem a ver com um esforço que eu fiz de contribuir com a organização do debate mais recente sobre o que tem sido chamado de financiarização. Então, em alguma medida, uma recuperação, um resgate, uma sistematização do debate, com o sentido de ajudar principalmente aquilo que desse debate sobre a dominância financeira, na sistematização daquilo que nesse debate sobre a dominância financeira repercute no campo dos estudos urbanos e metropolitanos. Então, além de fazer uma revisão da literatura sobre a financiarização em geral e de fazer uma revisão sobre os limites dessa literatura, eu propus uma espécie de leitura crítica que articula pelo menos 3 elementos, que são a teoria monetária e do crédito do Marx, a teoria dos ciclos sistêmicos de acumulação de um autor chamado Giovanni Arrighi, que é um pouco menos difundido no campo dos estudos urbanos, mas a gente está tentando fazê-lo circular um pouco mais, assim como outras iniciativas desse tipo. E, por último, a teoria dos ajustes espaço-temporais do David Harvey, que aí no nosso campo é um pouco mais não, mas totalmente, assim, significativamente mais difundido do que, evidentemente, do que o Giovanni Arrighi. Então, ações mais importantes para o campo dos estudos urbanos. Então, ora eu questionei, ora eu reforcei algumas das perspectivas que estão circulando entre nós há algum tempo. Então, na medida do possível, isso vai ser... Alguns dos meus resultados vão aparecer na sessão em que eu estou responsável por fazer a apresentação de algumas ideias básicas que a gente desenvolveu, como a ideia de ciclos sistêmicos de urbanização ou de produção do espaço. E eu espero que, nesse momento, eu possa contribuir com todos vocês e convido a leitura tanto do livro coletivo, que dá nome também a esse curso, quanto a leitura dos demais materiais que o nosso grupo tem desenvolvido recentemente. Muito obrigado. Eu agradeço a compreensão de todos, a sensibilidade em relação a essa dificuldade ou essas dificuldades mais técnicas, mas nós vamos conduzir da melhor maneira e eu agradeço mais uma vez. Obrigado. Obrigado, Nelson. Só uma explicação para todos. Exatamente para não ter nenhum problema, eu fiz aqui uma banda larguíssima, com 70 megas do Virtu, entendeu? E exatamente para tentar não ter o que aconteceu. Entendeu? Mas, enfim, a gente não controla a net, né? Então, eu acho que eles colocaram essa banda larguíssima, mas há uma inconsistência entre o sistema de conexão e a velocidade de transmissão, entendeu? Então, enfim, Isis, quer falar, Isis? Você que apareceu aqui na telinha. Oi, professor. Oi, bom dia, boa tarde a todos, né, já. Eu vou me apresentar rapidamente, né, mas a gente vai se conhecendo ao longo do curso. Eu sou Isis Camarinha, né, eu recentemente defendi a minha tese de doutorado no Programa de Economia Política Internacional da UFRJ. Tive a oportunidade também de ser professora substituta no IPUR, né, eu
comecei no observatório faz pouco tempo, né? E nós estamos ainda nessa dinâmica, eu, na verdade, na dinâmica do grupo em si, e agora estou tendo o privilégio de participar dessa iniciativa. Né? Então, na minha aula terceira, eu vou contribuir com um conceito que foi originalmente lançado pelo Immanuel Wallerstein, que é o conceito de tempo e espaços, né? E analisar a atual conjuntura da economia política internacional, especialmente sobre o debate do declínio da hegemonia americana, tendo como base esse conceito do Wallerstein, como a gente pode entender o desenvolvimento de longa duração. Quero que a gente prossiga com o Igor e depois a gente volte com ela. Ok. Vamos, por favor, Igor. Bom, vamos ver se a internet segura um pouco, né? Bom dia a todo mundo. Então, meu nome é Igor. Eu também, eu sou doutorando no IPUR, né? Ainda estou cursando o doutorado, né? Escrevendo a minha tese. Eu sou atualmente professor de geografia no município de Duque de Caxias. E a minha relação assim, com o grupo, eu acho que eu posso retornar já em 2014, que eu defendi uma tese uma dissertação de mestrado, né, orientada também pelo professor Luiz César, sobre a política de transportes na cidade do Rio de Janeiro. Mais especificamente sobre as empresas de ônibus. E já naquela época, nesse estudo, a gente percebeu a necessidade de ampliar o enfoque da análise para uma duração mais larga, né? Temporal mais larga, né? Para compreender melhor o processo de formação do desenvolvimento histórico do setor, e essa análise era fundamental para ver mais precisamente o que se configurava como mudança e o que se configurava como permanência nessas mudanças regulatórias. E então acho que ali já havia então essa necessidade, essa ideia de recorrer a uma análise histórica mais ampla, né, de uma maior duração, para entender alguns fenômenos urbanos que aparentemente ou na superficialidade poderiam ser mais imediatos, né? Então, depois disso, em 2015, então, aceitei o convite do professor Luiz César para participar desse grupo de pesquisa, né, de estudos sobre a financiarização, né? Inicialmente, a gente começou fazendo essa leitura do enfoque mais no capitalismo histórico, a partir do Brodel, do Giovanni Arrighi, né? O que permitiu a gente olhar a financiarização com uma perspectiva histórica e espacial, acho que um pouco mais ampliada, né? Uma preocupação de entender mais teoricamente do que se tratava e em que medida isso era inédito também na história do capitalismo, né? E aí, em 2017, finalmente eu ingressei no curso de doutorado, também no IPUR, né? E estou aqui ainda desenvolvendo essa tese, né? Que no geral, seria sobre as relações entre a urbanização e o capitalismo no Brasil, a partir desse enfoque da teoria dos ciclos sistêmicos de acumulação, né? Incorporando um arcabouço teórico que a gente vem desenvolvendo e tem trabalhado bastante no grupo, né? E espero que em breve eu possa compartilhar com vocês, né? Ao longo do curso a gente vai debater muito sobre isso, mas que em breve eu possa compartilhar também o resultado dessa minha pesquisa de tese com vocês e aproveitar essa discussão dos próximos meses também, que vão ser bastante importantes para mim também, né? Ok, Igor. Obrigado. Tarsila? Por favor, Tarsila. Olá, professor. Obrigada. Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Tarsila. Eu sou mestra em Direito da Cidade, atualmente candidata a doutora em Planejamento Urbano no IPUR. Já estou no grupo de pesquisa desde o final de 2016. Acabei de fazer essas contas aqui, me assustei um pouco com o tempo já. Passa rápido. Bom, antes de falar especificamente da minha pesquisa, eu queria
dedicar um pouco do meu tempo para falar um pouco sobre a dinâmica do grupo e o quanto a nossa dinâmica de debates quinzenais, semanais, por vezes, acabou criando uma base comum que alimentou todos os nossos esforços de pesquisa individuais, né? Então, acho que para vocês que estão ouvindo, vocês estão ouvindo aí, o Nelson falou da pesquisa dele, o Igor da dele, eu vou falar um pouquinho da minha, mas é importante deixar claro que todas elas têm aí uma fonte, uma estrutura comum, que vem muito desse nosso acúmulo, desse nosso aprendizado de longos anos já, né? No livro que vocês passaram a ter acesso hoje, com o link lá no Google Classroom, vocês vão perceber que tem uma seção final que traz um pouco uma trajetória do grupo em relação às obras que nós percorremos, enfim, os autores, como nós fomos traçando esse caminho de um certo amadurecimento intelectual sobre as várias dimensões disso que a gente chama de financiarização ou capitalismo sob dominância financeira. Então, essa parte a gente fez questão de colocar no livro, exatamente considerando que ele é fruto de um esforço coletivo e que seria importante expor aos leitores como foi encaminhado esse esforço, né? Bom, especificamente sobre a minha pesquisa, como eu falei no início, a minha origem, minha formação é no direito, é uma formação bastante atípica entre estudiosos de economia política, enfim, dominância financeira, mas a minha tentativa era exatamente de trazer um pouco o papel da regulação legal nas mediações entre essa dominância financeira e a realidade fática, né, e especialmente o espaço urbano aqui no Brasil. E para isso, na minha tese, que está sendo finalizada, está em fase final já, eu uso o exemplo da nossa regulação de regularização fundiária. Então, eu falo muito dessa dimensão da financiarização da terra como ativo financeiro e como a construção dessa relação da terra ela é feita em grande parte pela regulação legal, né? Então, esse é um pouco meu objeto de estudo. A tese vai estar disponível em breve, eu espero, e nós vamos ter oportunidade de conversar. O artigo que ficou sob a minha responsabilidade nessa obra coletiva, ele trata desse tema, então a gente vai conversar especificamente sobre isso com mais calma, mais para frente aí no nosso programa. E eu estou muito animada com essa experiência, acho que vai ser muito importante essa troca entre a gente vai ser de muito aprendizado e também um momento bacana de compartilhar com todo mundo essa trajetória já de vários anos desse grupo de pesquisa que levou certamente a muitos frutos interessantes aí para todo mundo. É isso, gente. Boa tarde. Bom, obrigado, Tarsila. Bom, então, acho que estamos chegando ao final dessa primeira atividade do curso. Eu queria só adicionar o que foi dito pelos colegas integrantes do grupo. Primeiro que nós temos outras pessoas também que fazem parte do núcleo, do grupo, que contribuíram nessa trajetória, que não estão aqui presentes hoje e não vão estar presentes na função de coordenação, mas vão estar presentes porque são autores de capítulos, né? Especialmente o Alexandre Iassu, que está em São Paulo, e o Marcelo Hector, que está no Chile. E eles têm capítulos específicos e, ao mesmo tempo, planas. Professor Luiz César, está falhando sua conexão, a gente não está ouvindo. Dos projetos urbanos que, enfim, essa expressa. Então, é importante esses dois registrar. Luiz César, está travando muito, a gente não está ouvindo. E, bom, eu quero
momento, enfim, com todas as dificuldades que tivemos, né? E agradecer muito especialmente a esse grupo. Acho que nós fizemos um trabalho, independentemente de qualquer avaliação sobre a qualidade teórica, acadêmica do trabalho, que eu acho que tem muita, entendeu? Eu acho que esse grupo tem como característica um empenho muito grande, uma atitude intelectual muito criativa e muito responsável, enfim, no desenvolvimento do projeto, né? Então, o que fizemos e que vamos fazer mais na frente, certamente, porque o grupo continua funcionando, continua desbravando outros temas, outras questões, quer dizer, outros temas que desdobram essa problemática, né? Enfim, tem muito a ver com a seriedade, com a competência, sobretudo com esse compromisso intelectual desse grupo com um projeto, né? Não é fácil o trabalho coletivo na nossa área, né? Nós temos uma concepção do trabalho intelectual que é pouco afeita, pouco afinada com o trabalho coletivo, né? Por diversas razões, que tem a ver até com as características epistemológicas, eu diria, do nosso campo, né? Mas tem a ver também com a organização acadêmica. Então, às vezes, é muito complicado fazer trabalho coletivo na nossa área, em princípio, em geral, né? Então, depende muito da disposição, da seriedade das pessoas em se empenharem no trabalho, que resulta no benefício pessoal, mas resulta, sobretudo, no benefício coletivo. Então, eu queria muito agradecer, aproveitar esse momento, agradecer muito a essa turma bacana, entendeu? Que abraçou essa iniciativa e agora está abraçando esse momento aí de transformar o que fizemos nesse curso de extensão para socializar com outras pessoas a nossa experiência. Então é isso, gente. Muito obrigado. Certamente a próxima atividade vamos fazer mais força ainda para não ter os problemas técnicos que tivemos hoje. Mas, enfim, sempre é passível de acontecer isso, porque depende da nossa vontade, né?